Efésios 6:10. 6:12, perdão. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poder e glória, eu apresento essa mensagem a Deus, tuas mãos, tua graça venha ser conosco, tua misericórdia, tua benignidade, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido, ó Deus da salvação. Cubra-me, Senhor, com tuas penas, debaixo de tuas asas, estarei seguro, a tua verdade é escudo e broquel. Aleluia. Graças a Deus, Deus Santo, de poder e glória. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem é acerca que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, porém contra principados e potestades. A palavra de Deus, a história, vai nos retratar de muitas batalhas. E Deus travou essas batalhas com o povo devido à necessidade da época. Mas o propósito de Deus era estabelecer a paz desde o princípio, porque ele era o Verbo e continua sendo o Verbo. Eles entraram em guerras no físico e também no espiritual. Porém, a promessa de Deus era que eles viessem travar somente as guerras, os combates no espiritual. Deus é fiel e verdadeiro e peleja com justiça. Pelejarão contra ti, mas não triunfarão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar deles. A palavra de Deus purifica, é mais pura do que a prata refinada em forno de barro aquecido 7 vezes mais. Deus, quando envia os profetas, como enviou Jeremias à porta dos templos, era para repreendê-los dos templos, porque eles não conseguiam fechar com Cristo, ligar na videira, devido às suas más obras. Jesus, então, veio após os profetas. O próprio Deus desceu, porque não ouviram os profetas. O próprio Deus desce na terra e anuncia, pregoa contra eles, contra Jerusalém. E Deus exige que eles venham se arrepender de suas más obras. Jesus disse: se a justiça de vocês não procederem igual a dos fariseus, disse Jesus para os seus discípulos, de modo algum entrarão no reino dos céus. Porque os fariseus, eles zelavam
pelo bom testemunho na aparência, mas suas casas, que são seus interiores, estavam cheios de rapinas, de sujeiras, zelavam pela aparência de fora, se demonstravam homens e mulheres de Deus, mas amavam a opressão, não exerciam o juízo entre o homem e outro homem. E o próprio Deus disse para eles: destruirei esse templo. Em 3 dias construirei outro, o meu próprio corpo. Então, Deus também na história mandou Nabucodonosor fechar a porta do templo, que são os templos de mãos. E Deus disse: ó povo meu, fugi de Jerusalém, que são os templos de mãos, para a salvação vossa, Deus Santo de poder e glória. Deus nunca aceitou os templos de mãos. Porém, permitiu. Deus não foi errado ao permitir. Porque Jesus disse: vós estáis cheios do juízo. Deus permitiu, mas disse: se vocês começarem a praticar injustiça, eu fecharei vocês. Por isso, hoje, os filmes que nós vemos de guerras, a própria Bíblia, o Novo Testamento, são combates que representam hoje, para nós, combates espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, hostes da maldade, príncipes das trevas. Eles se tornaram assim, porque Deus destruiu e amaldiçoou os templos de mãos, como aquela figueira. Não haja mais fruto de ti. Eles não conseguem mais, após crucificarem Jesus, matarem Jesus, ele se entregou. Mas eles foram adiante porque já queriam matar Jesus. Deus Santo e Poderoso. Então o véu se rasgou de cima a baixo, e eles foram amaldiçoados, porque não aceitaram a correção, não aceitaram a edificação do santo de Israel, e não conseguem mais ligar na videira. Por isso eles fazem pactos com Satanás. E são agora das sinagogas de Satanás. E os seus presélitos, seus filhos, tornam 2 vezes mais dignos do inferno do que eles próprios. Não conseguem fechar com Jesus, como também os políticos estão amaldiçoados na Bíblia.
Estão amaldiçoados por Deus, como a figueira que Jesus amaldiçoou. E não tinha fruto. O que é o fruto? As atitudes. A essência. O cheiro de Cristo. O linho fino foi-lhe dado. Para Jesus, que representa a justiça dos santos. Quem usa linho fino são pessoas que defendem a justiça. Foi estabelecido por Deus. Porém, os fariseus usavam desse artifício para receberem respeito, saudações. E nisso enganavam as autoridades. E o maior combate, a maior peleja de Jesus e dos seus discípulos foi contra os escribas e os fariseus. A confiança avulta galardão. Por isso tem coisas que Deus permite para que você venha confiar na palavra. Não são de Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Eles só conseguirão ser de Deus se saírem dos templos de mãos. Aí eles vão conseguir serão enxertados na videira. Eles tentam, mas não conseguem porque a figueira foi amaldiçoada, que representa Jerusalém e templos de mãos. A Bíblia fala dos cultos pelas casas, das igrejas pelas casas, não mais em templos de mãos, até porque no céu não tem templos de mãos, mas existe moradas. João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eis que eu vos prepararei lugar. O teu inimigo, mesmo você estando certo, ele procura um motivo, ainda que seja um motivo pequeno, para fazer um alvoroço. A mulher contenciosa, ela é alvossaradora. Ela é contenciosa. E muitos pensam: vamos fortalecer as mãos dos ímpios para que eles venham deixar os justos em paz. É uma maneira que parece até correta de pensar. Mas isso fortalecerá as mãos dos ímpios, porque eles exaltarão os teus deuses de pedra, de barro. E a maneira de trazer a paz é executando a palavra de Deus. Opressão é crime. Perseguição é crime. Por isso Jesus disse para os seus discípulos: eu reino. O Pai me colocou, me coroou
sobre todo nome que se nomeia, autoridade, poderio, está comigo, disse o Senhor Jesus. Porém, não tentareis o seu Deus, sede sábio, sede prudente, porque o inimigo anda como um leão ao derredor, procurando a quem possa tragar. Ele quer um motivo para entrar na peleja física, porque eles não aguentam o espiritual, porque são mais fracos. O Deus deles são fracos. Eles não aguentam a luta, o combate espiritual contra o principado de Deus. E eles acabam cometendo crimes se não se converterem ao Senhor. Nessa cobiça, muitos transpassam a si mesmo. Porque quando você quer mostrar que sim e que não, fingimento, para se proteger, você está se complicando. Porque até os maus sabem o que é pecado e o que não é. Eles são informados. Seja transparente, seja verdadeiro, porque não há maior gozo que esse de saber que meus filhos andam na verdade, diz o Senhor. Não tem vitória sem renúncia. Não tem vitória sem sacrifício, sem esforço. Por isso as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus para destruir as fortalezas do mal. Se você mata uma pessoa na justiça com uma arma carnal, essa pessoa que foi morta, todos aqueles que amavam ela, virão contra ti, mesmo você estando na justiça. Agora, na arma espiritual, é o combate da fé. Porque é o combate espiritual que Deus entra na peleja com as armas espirituais. Por isso os ímpios precisam se arrepender dos seus pecados, precisam se arrepender de atrapalharem os caminhos justos do Senhor. Eles não aguentam no espiritual. E se você estiver em santidade, e eles vierem contra ti, Deus executará justiça contra eles. E eles serão desbaratados. A sorte dos ímpios, o cetro dos ímpios, não ficará sobre a sorte dos justos. Deus sempre dá a vitória aos justos. É só pegar a direção
Revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Se tem palavra de Deus, tem purificação. Se tem palavra de Deus, tem edificação. Por isso, meu amigo e minha amiga, você precisa da autoridade divina. Você precisa buscar a autoridade do Senhor para a sua vida. Porque os filisteus, eles pagam caro pelo poder do dragão e pelo poder da besta. Mas quando se deparam com o alfa, o ômega, primeiro e derradeiro, eles perdem a batalha. Mas você precisa estar santo no Senhor. Quem crê agora a Deus? A presença, o resplendor de Cristo aniquila o anticristo. Se você está debaixo da presença, invocando a presença do Senhor, fazendo os cultos todos os dias, sem incomodar as pessoas, na ordem e na decência, porque Jesus reina, mas é com ordem e com decência. Se você estiver fazendo esses cultos, o inimigo não ficará na congregação dos justos. Não ficará debaixo da presença do Senhor. Eles não conseguem ficar. As palavras suaves fortalecerão seus ossos. Não conseguirão ficar debaixo da presença. O resplendor de Cristo aniquilará o anticristo. Meu vizinho me perturbava. Eu comecei a cultuar todos os dias a Deus, na ordem e na decência. E ele mudou. Por quê? Porque é sujo. É anticristo. É anti o que é certo. Ele não é bom. Onde há espírito de inveja e espírito faccioso, há toda obra perversa. Você começará a cultuar todos os dias, as trevas têm que sair, têm que bater tirado. Se eles entrarem para a injustiça, eles serão presos. Porque os magistrados são terror para más obras e não para as boas obras. Se você não faz as más obras, não temas os magistrados. Se você é uma pessoa que não persegue ninguém, que fica na sua, pacífica, não temas os magistrados. As autoridades estabelecidas por Deus. Por isso, a vitória é certa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo de poder e glória. Isaías 54 vai dizer que os inimigos serão destruídos e cairão perante ti.
Jesus disse sobre a autoridade espiritual: eis que eu vos dou autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Jesus disse também em João 10:17: eu sou aquele que dá a vida e tira a vida. Cântico de Ana: ele faz descer a sepultura e tornar da sepultura. Quem vira lá? Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você precisa buscar essa autoridade. Independentemente da tua classe. Independentemente de qualquer coisa. Não se apoie em homens. Davi se apoiou no exército que Deus lidera. E caíram dele 70 mil homens. Esqueceu de dar glória para Deus. Esqueceu de depositar a confiança naquele que dava vitória a ele. É nesse que você tem que confiar. É nesse que você tem que buscar. Buscar o Senhor quando você pode achar. Invocar enquanto está por perto. Ezequias buscou, apresentou a afronta no altar. Quando Ezequias apresenta a afronta no altar, Deus visita Senaqueribe e seu exército de 189 mil homens. E Deus aniquila 189 mil homens na espada de um anjo, que é a espada inflamada, que traz peste, fome e morte. Você vai confiar em quem? Naquele que, quando perde, te deixa na mão e faz você se ridicularizar? Ou você vai apoiar naquele que morreu por você e vai te honrar? Mas você precisa confiar. Precisa estar em vigilância, não dá motivo, ser reto. Josué era reto. Davi era reto. Moisés era reto. Paulo era reto. Daniel era reto. Eles não davam motivos. E espere o livramento do Senhor. Continue adorando, continue fazendo o culto racional, sem gritarias, porque não gritará, nem ouvirá sua voz na praça. Não apagará o pavio que fumega. Ide por todo o mundo em questão de pregar no espiritual. Não é saindo aí pelas ruas gritando. E a vitória do povo de Deus, porque Jesus reina.
Amém? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus.